Bom, pessoal, deixa eu dar uma ajeitada, vai fazer um pouco de barulho. Vamos começar aqui mais um vídeo tutorial, né, da nossa série de videoaulas aí do cursinho básico de Struts. Não tão básico, né? Também não vou dizer que é básico pela quantidade de material que eu escolhi pra gente estar estudando junto aí. Vamos fazer uma coisa aqui legal, tá? A gente vai trabalhar agora com a tag text, ok? Então, vou colocar aqui text. A gente vai criar uma action para ela que vai ser tag text, ok? Tá, então eu vou criar a partir dessa aqui, Ctrl C, Ctrl V, só para não agilizar, né? Então a gente vai criar os componentes aqui. No próximo vídeo a gente vai estar populando tag text tag ou tag text. Aqui a gente tem que ter um padrão também, então vou colocar tag text, ok? Deixa eu colocar o meu template, né? Beleza, então vou colocar aqui tag text, tá? Por quê, pessoal? Porque a gente trabalhou com ela, tá? Porém a gente não formalizou aqui, não deixou ela, né? Acabou não deixando ela. Então aqui, deixa eu voltar aqui na tag text. Cadê? Depois eu vou mudar isso aqui, tá? Vou colocar tag A, tá? Na verdade é tag de link, né? A gente colocou alguns actions, né? Mas é bom que a gente sempre então aqui tag text, executou a tag text, ok? Beleza, tá? Então legal, pessoal, executou a tag text. Vou fechar esse cara aqui, tá? Vou salvar esse cara aqui também. E de componente, o que a gente precisa criar mais para trabalhar com a tag text? Lembra que eu tinha criado no começo dos vídeos tutoriais alguns properties aqui? Eu vou copiar esse global aqui, tá? E vou basicamente colocar ele no mesmo diretório aqui. Eu vou fazer isso só para esse cara aqui, tá? Depois a gente vai ver o que a gente vai fazer com os outros. Aqui eu vou renomear ele, tá? Vou renomear ele e vou colocar aqui. Colocar tag text, tá? Tag text, tá? E na verdade, né, aqui ficou a gente tá fora de um padrão aqui, né? Até index, action, todas elas estão finalizando com action, né? Mas a gente vai dar mais uma organizada aqui, tá? Então tag action text action, ok? Tá? Então esse é um dos componentes que a gente vai estar criando aqui para ter, tá? Como utilizar esse cara aqui, pessoal? Eu vou fazer então o seguinte, vou limpar esse conteúdo aqui, tá? Vou deixar limpo. Trabalhar com properties pode ser complicado, você tem que eliminar o excesso de espaço. Se você copiar um atributo e colocar aqui um exemplo, vou até deixar aqui um exemplo, tá? Se eu copiar isso aqui, copiar esse espaço aqui e voltar aqui, ó, Ctrl V, isso aqui ele vai ser interpretado, tá? Por mais incrível que pareça, tá? Ó, parece que não tem nada. Vou fechar, salvar. Quando eu abrir aqui, ó, eu tenho espaço, tá? Isso aí vai ser interpretado, toma cuidado. Vou salvar isso aqui, tá? Vou deixar esse cara aqui, tá? Isso eu acredito que não vai aumentar nenhum nível de complexidade, tá? Vou criar um pacote aqui chamado, tá? Que já era para eu ter criado lá no começo, mas nessa altura do campeonato não vai fazer muita diferença se eu não criei. .com
ponto projeto ponto controller, né? Então ok, vai ter um controller também, tá? Vai ter um controller também. Vai demorar pra gente trabalhar com esses caras aqui um pouco, tá? Antes a gente vai ver um monte de tag, porque à medida que a gente vai trabalhando, conhecendo um pouquinho a lógica da coisa, a gente vai amadurecendo para poder desenvolver uma aplicação juntos, tá? Então, de acordo com os tutoriais que eu tenho, com as pesquisas, os estudos e as dicas, né? E até a correção de erros, né? Que é um dos focos de trabalhar com struts aqui, é você conhecer os erros e eliminar os erros, tá? Eu já vou finalizar essa videoaula, tá? Mas antes eu vou deixar umas informações aqui, tá? Do seguinte, pessoal, aqui a gente está trabalhando com as actions, tá? A gente vai ver alguns outros tipos de actions. Então vai ter uma aula só de action mais pra frente. A nossa configuração do struts, tá, em relação a filtro, não tá das melhores, tá? Então isso a gente vai estar fazendo um pouquinho mais pro final. Mas o que eu não queria era suprimir. Então tem algumas coisas aqui que pode parar de funcionar, tá? Então, só para você saber, que eu tenho os componentes, né? Era para mim ter um result do text, tá? Mas não vai ter, tá? O text ele não vai ter. Ele mesmo vai ser basicamente o resultado que vai estar rodando com a gente. Deixa eu ver aqui, pessoal, o que é? Ela ficou com um nome esquisito, né? Então, ficar atento a essas coisas. Deixa eu ver. Text JSP, né? Não é isso, tá? É text, tá? Deixa eu só registrar a action dela, tá? Então vou colocar aqui, vou registrar a action dela, copiar esse cara aqui mesmo, vou colocar aqui, colocar o meu comentário, né? Que a gente adotou agora um padrão também de comentar. Faltou aqui o end, tá? Então também para não encerrar essa aula, você sempre acompanha, tá, pessoal? Sempre me acompanha aqui. Então todos eles têm que ter um end e um begin. Um begin e um end, tá? Então isso aqui é a index, tá? Vou colocar um begin aqui, tá? E aqui eu vou colocar um end, tá? E aí a gente vai colocar aqui end, tá? End index action, ok? E ali begin index action, ok? Tá? Então sempre adota esse padrão aqui, tá? Que fica mais interessante. Deixa eu só copiar isso aqui. Vou colocar para os meus aqui, tá? Mas não vou fazer tudo isso aqui em videoaula, porque aí já seria injusto com quem está assistindo, né? O cara ficar vendo, só colocar comentário, aí também já é demais. Então isso aqui eu não vou fazer, só vou tirar isso aqui, tá? Só vou colocar em todos aqui. Depois eu vou implementar o meu e você implementa o seu, tá? E basicamente um exemplo, se fosse aqui na welcome, então begin welcome e end é welcome action, tá? Então sempre coloca ao que se refere o início e o começo, tá? Então vou dar um espaço aqui para melhorar, tá? Mesmo com os comentários vai ficar um pouquinho, né, um pouquinho grande, mas tudo bem, vou colocar aqui, tá? Aliás, aqui não tem, porque esses dois comandos estão praticamente conjuntos. É isso aí, pessoal. Eu acho que até dos comandos conjuntos, no caso, mesmo nos comandos conjuntos, era bom colocar também, tá? Então vou colocar aqui, vou estar colocando aqui por enquanto, tá? Aqui por enquanto, tá? Por quê, pessoal? Quando você precisar, tá? Um exemplo, digamos que você eu vou salvar aqui, tá? Deixa lá. Digamos que você tá precisando encontrar um componente, tá? Então você vai lá no search, tá? Então procura aqui por begin, tá? Isso pode estar na documentação. Begin index action, ok? Você precisa encontrar um componente que está, né, basicamente bugado. E aqui aí você dá aquele search lá, tá?
e ele acha aqui para você, ó, já foca também onde é. Então às vezes isso aparece no console, um erro relacionado àquilo, tá? Porque tem um erro lá, ou porque tem um erro lá, ou porque tem algum parâmetro que não está entrando adequadamente ali. Então você pode fazer isso também, tá? Então isso fica melhor para a gente, né? Para a gente achar. Então no final a gente vai, por enquanto a gente não fez nenhum comentário, né? De documentação, JavaDoc. Aqui tá bem, né? O que eu estou focando mesmo é o struts, né? Como eu já disse. Mas aqui eu poderia um exemplo já colocar aqui, pá, né? Colocar um autor aqui de todos os caras e começar também a escrever meus métodos aqui e explicar, né? Isso eu vou fazer, tá? Isso aí eu vou colocar na videoaula. Que, inclusive, tá? É bom, se você chegou até aqui, eu falei que eu ia encerrar o vídeo, mas vou colocar mais uma informação aqui importante desse curso, tá? Que isso vai enriquecer muito. A gente sabe que aqui a gente ainda tem os bugzinhos, né? E eu acho que até no começo do vídeo eu já falei que a essa altura não teria. Mas tudo bem, tá? A gente vai fazer no final, a gente vai dar uma passada geral, tá? Vai tirar todos os warnings, tá? Vai fazer a documentação, vai fazer a correção de bug, tá? Em uma aula mais pra frente eu vou fazer uma planilha, tá? E vou ensinar você a fazer essa planilha e a gente vai relacionar os bugs. Relacionando os bugs, tá? No final a gente faz uma lista de bug e corrige essa lista de bug junto, tá? No seu caso vai ser um pouquinho vai ser um pouquinho injusto se você só ler os bugs e, né, e tentar ali só ler os bugs, ver as correções do bug através dos vídeos e implementar no seu. Seria interessante você pensasse para corrigir também, tá? Porque bug acontece muito durante o desenvolvimento quando a gente está trabalhando no projeto externo, tá? Em uma empresa. Então é interessante que você corrija seus bugs. Tá? E aqui a gente vai ter um monte, tá? Que não, a coisa não parou por aí não, tá? Até que eu achei esquisito o Double Select funcionar, só que ele funcionou parcial, faltou o JavaScript, né? Então já tem um bug ali para corrigir. Então não tô nem aí, tá? Tem o meu, pelo menos o meu aqui, o meu registration, que eu fiz aquele exercício de registration, se eu não me engano, tem algumas propriedades aqui que não tá alinhada, tá? Então aqui, esse daqui é text field e tal, tem um password, né? Tem um confirm password, né? Enfim, tá aqui, se eu não me engano, deixa eu colocar só aqui, confirm password. Deixa eu ver se eu consigo eliminar esse cara aqui. Não existe um tal de confirm password, tá? Aqui também, password, Ctrl S. Não existe esse cara, tá? Então fica dois campos mesmo de password, mas acontece que nesse exercício aqui, depois que eu excluí ele sem querer, né, o registration, e fui criar de novo, aí acabou que ele, né, ele acabou dando apresentando alguns bugs aí, mas tudo bem, tá? Enfim, pessoal, eu vou tá continuando então no próximo vídeo, tá? Se eu não me engano, tem uma coisinha aqui que eu fiz, eu joguei o meu result fora, então já vou ter que implementar o result também, tá? Mas aí eu tenho vários result aqui, eu tenho do text area, que é basicamente o mesmo, só tem que colocar aqueles properties aqui, que é o name, né, e o password e o confirm password, que seriam esses caras aí que tá me dando uma dor de cabeça aqui no registration. Mas aí depois eu coloco, é um bugzinho pra tá fazendo também, tá? Então eu vou fechar aqui e vejo você aí no próximo vídeo.